Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista Central de Itatiaia, também demais amigos e irmãos que vêm até as nossas plataformas digitais para compartilhar a palavra de Deus, para juntos recebermos e adorarmos a Deus. Aqui César Sieg, professor da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos hoje mais uma vez aqui nas redes sociais, especialmente no canal ED e MCI, para compartilhar uma aula da Escola Bíblica Dominical da Carta de Paulo aos Romanos, hoje no capítulo 10 e 11. Nesse período de reclusão, que estamos aqui devido a essa situação toda que está assolando o mundo e o Brasil, nós continuamos firmes aqui com Deus, aprendendo de Deus, conhecendo de Deus, buscando a Deus. Nos canais, nas plataformas digitais, no canal ED e MCI, nós estamos disponibilizando as aulas das escolas bíblicas dominicais das mais diversas classes. E também no canal PR Ronald Lima, temos sempre o nosso culto no domingo às 18 horas e na terça às 19h30, enquanto aprouver a Deus que perdurar essa quarentena, esta reclusão. Amém, querido? Então deixe seu like no vídeo, compartilhe os vídeos nas redes sociais com os amigos, Se inscreva lá no canal IED e MCI para que possamos ganhar mais seguidores, mais adeptos, para irmos juntos aprendendo de Deus e adorando e louvando a Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar aqui a Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 10 e 11. Também vamos ter disponibilizado material em PDF nos grupos de amigos aí, nos grupos de irmãos, para todos aqueles que quiserem. Esse material em PDF foi preparado pela minha esposa, Danielle Sieg, e será disponibilizado. Se você também quiser esse material, que você não esteja nos grupos de redes sociais dos amigos, se você quiser esse material, deixe aqui seu número ou seu e-mail, para que você possa também receber esse material. Amém, querido? Então vamos hoje ver o capítulo 10 e 11 da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo muito importante. No capítulo 10, ele começa dizendo do sofrimento, do anseio dele pela salvação dos irmãos que estavam em Roma, dos hebreus, dos israelitas, que estavam na região de Roma, que era quem dominava Israel naquele momento. Então ele começa dizendo que ele tinha anseio pela salvação. E no versículo 2, ele diz que ele mesmo, ele dava testemunho que os israelitas, eles tinham zelo de Deus, porém sem entendimento. Olha só que coisa importante, que reflexão importante para mim e para você, querido. Muitas vezes nós temos zelo por Deus, nós frequentamos igreja, nós fizemos os mais diversos rituais religiosos, fazemos os sacramentos, participamos do sacramento, seja ele do batismo, da Santa Ceia, nós compartilhamos o ambiente de uma igreja qualquer, porém não temos entendimento. E olha só, ele falava isso com muita propriedade. Por quê? Porque o Paulo ele sabia que ele mesmo, antes de ter um encontro com Cristo, lá em Atos no capítulo 9, ele tinha zelo por Deus, porém ele não tinha entendimento. E isso levava ele a fazer o quê? A perseguir a igreja de Cristo, que estava começando. Então, querido, quando nós temos zelo por Deus, porém não temos entendimento, isso nos leva a tomar ações erradas. Quais são elas? É o orgulho, a soberba, o julgamento, julgarmos os outros que não cumprem os mesmos ritos religiosos que nós, nos leva a nos acharmos, colocarmos nós mesmos como pessoas melhores do que os outros por professarmos a fé cristã. Isso, a gente aprendendo de Deus, a gente chega a um entendimento que isso não é verdade. Então, o zelo por Deus é muito importante, porém, nós precisamos de entendimento. E mais tarde, nos versículos 9 e 10, Paulo dá uma das maiores declarações sobre fé e sobre salvação de toda a Bíblia. Paulo, ele fala nos versículos 9 e 10, vou ler aqui na minha Bíblia, ele diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é uma das maiores declarações de toda a Bíblia a respeito de salvação. Olha só, querido, ele dá uma sentença aqui, que se confessarmos a Cristo como Senhor,
Na Bíblia toda, nós vemos cerca de 6.000 vezes a palavra Senhor se referindo a Deus. Então, querido, ele está dizendo aqui uma afirmação que Cristo é Deus. Então, se confessarmos Cristo como Senhor, como nosso Deus, como nosso Senhor, e crer no nosso coração que Deus ressuscitou Ele dos mortos, seremos salvos. Olha só que declaração impactante para mim e para você, querido. Muitos por aí, você já deve ter visto por aí muitas vezes uma frase que todas as religiões levam a Deus. Isso não é verdade. Na verdade, quando Deus fala isso aqui, Ele está dizendo o seguinte, que nenhuma religião leva a Deus. O único caminho para Deus, para a salvação, é Cristo. Então, se confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, que Cristo é Deus, e crermos verdadeiramente no nosso coração que Deus ressuscitou Ele dos mortos, seremos salvos. Olha que sentença magnífica para mim e para você, querido. Então, temos que ter isso muito claro na nossa mente, que Cristo é Deus. E no versículo 13, ele diz algo muito importante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja só, todo aquele que invocar o nome do Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, se referindo a Deus, Jesus como Deus, a divindade de Cristo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é de algo muito, extremamente importante para mim e para você. Na verdade, o resumo do capítulo 10 e 11 é o seguinte, Paulo falando sobre a tristeza dele do não aceitação, do não relacionamento de Israel com Deus através da pessoa de Cristo. E isso era uma coisa que trazia tristeza a ele, eles não entenderem, não terem entendimento de Cristo. Então, aqui no versículo 13, mais uma vez ele diz, se confessarem, será salvo. E no versículo 17, ele dá, vou ler aqui na minha Bíblia, ele dá uma sentença muito importante para mim e para você também. Ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em algumas outras versões diz, a fé vem pela pregação da palavra. Olha só, que coisa muito importante, querido. Que só vamos crer verdadeiramente, como ele diz lá no versículo 9, se crer no nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, seremos salvos. Mas só vamos crer verdadeiramente, só vamos ter fé se o quê? Se ouvirmos, e ouvir a palavra de Deus. Então ele ressalta aqui uma coisa extremamente importante, que é o conhecimento da palavra de Deus, querido. Nós só vamos ter fé, só vamos ouvir a Deus se conhecermos a Ele. De que maneira a gente conhece? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, participando da escola bíblica dominical, dos cultos, lendo, conhecendo a Deus, mas principalmente, muito mais do que participar aqui da escola bíblica, do que participar de um culto, eu e você, nós precisamos do nosso relacionamento diário com Deus, através da sua palavra e da oração, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu ouço a palavra de Deus de que maneira? Num estudo, numa pregação e principalmente diretamente na Bíblia. Então, isso é algo muito importante. Tanto é importante que Paulo, aqui nesses capítulos 10 e 11, ele cita inúmeras passagens da Bíblia. Ele cita Deuteronômio, quando ele fala lá aqui, na sequência aqui, mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo ouviram, pois por toda a terra saiu a voz deles. Ele está citando Deuteronômio, ele cita Isaías, quando ele fala que quem vai, no começo do capítulo 11, que quem creu, como vão crer se não é pregado? Como ele está citando Isaías no capítulo 52, versículo 7. Ele cita Joel, ele cita Provérbios, ou seja, o conhecimento, a fé vem pelo ouvir. E Paulo, ele fala isso com muita propriedade. Somente aqui nesses 2 capítulos, ele cita muitas passagens bíblicas. E por que ele cita? Porque ele as conhecia. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Ele cita Provérbios, ele cita Elias muitas vezes no capítulo 11. Quando ele começa o capítulo 11, ele começa citando Elias. Então, é algo que ele tinha esse conhecimento, porque a fé dele vinha pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então isso é muito importante para nós, queridos, nós conhecermos a palavra de Deus. E o capítulo 11 começa justamente, o enredo do capítulo 11, a síntese, é ele falando da rejeição de Israel por Cristo.
pelo Messias, pelo Filho de Deus, aquele que já era prometido nesses mesmos profetas que ele citava, Isaías, Joel, ele citando aqui, ele falando das profecias a respeito de Cristo. E o enredo do capítulo 11 é justamente essa rejeição de Israel. Ele está dizendo que a síntese do capítulo é que Deus, quando Israel rejeita a Cristo, Deus abre um parente na história e trata justamente com quem ele está citando aqui, com os gentios, comigo e com você, com a igreja. Deus abre um parente. Assim que Israel rejeita o Messias prometido, Deus abre um parêntese na história e começa a trazer essa salvação, trazer a salvação através de Cristo, através da graça, pela graça de Deus, que é a síntese do livro de Romanos, ele traz a mim e para você, querido, para os gentios. E essa rejeição de Israel, ela custa justamente talvez a salvação de muitos dele, porque ele diz aqui que muitos rejeitos, mas nem todos, como ele disse, quando ele cita Elias, ele diz que nem todos rejeitarão, que sobrará remanescentes. E também uma coisa muito importante, querido, ele fala, durante o capítulo 11, ele fala que mesmo com a rejeição de Israel, a aliança dele com o povo escolhido, com os israelitas, ela não será esquecida. Deus um dia vai voltar a tratar com Israel. Quando esse parênteses da história se fechar, quando a igreja se fechar, após a vinda de Cristo, quando fecha esse parênteses, esse tratado de Deus, essa nova aliança, que é através da graça com a igreja, ele diz aqui no capítulo 11 que ele volta a tratar com Israel. Então, mesmo através da rejeição de Israel, não está, a aliança de Deus nunca é quebrada. Amém? E para finalizar, querido, eu quero aqui ler um hino de adoração, que é nos versículos 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E no versículo 36, uma declaração de amor, diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso aqui é uma declaração profunda de amor de Deus, querido. Esses versículos 33 a 36. Mas deixe uma reflexão muito importante para mim e para você. Eu e você, querido, nós jamais vamos conhecer totalmente a mente de Deus. Por isso, eu acho muito perigoso quando eu ou você falamos ou escutamos alguém dizer: Deus age assim, Deus pensa assim, Deus faz assim. Eu e você, querido, nós nunca vamos conhecer completamente a mente de Deus. Deus, ele não cabe na minha e na sua mente, na minha e na sua concepção. Então tenha cuidado ao falar e mesmo ao escutar. Fique bem reticente quando você escutar de alguém que Deus faz isso dessa maneira, Deus faz aquilo, Deus pensa assim, Deus trabalha dessa forma. Na verdade, eu e você jamais conheceremos a mente de Deus. Pelo menos quase nada aqui nesta vida. Talvez na eternidade nós seremos agraciados e conheceremos mais a Deus, mas nunca o conheceremos completamente, querido, porque Deus, ele não cabe na minha e na sua mente. Deus, ele é tão grande que ele não pode ser concepcionado por mim e por você, querido. Fica essa reflexão para a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre ti a cada dia e te dê a paz. Amém? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta lá o canal, compartilhe, se inscreva no canal para que esse estudo, esse conhecimento de Deus que eu e você estamos fazendo aqui chegue às demais pessoas, para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Amém, querido? Deus te abençoe, seja ricamente abençoado em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos, ó Deus, que está ouvindo essas palavras nesse momento. Nos abençoe, que possamos, ó Deus, passar por esses momentos e estar juntos novamente congregando. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.